Olá pessoal, estamos de volta então para a nossa segunda parte da nossa aula e a gente passa agora a analisar os pressupostos extrínsecos dos recursos na seara trabalhista. Bom, os pressupostos intrínsecos consistem em três pressupostos. Primeiro, o pressuposto legitimidade, capacidade e interesse. O primeiro pressuposto é a legitimidade, tá? Isso quer dizer o quê? Para a pessoa poder recorrer, ela tem que ser parte legítima para apresentar este recurso. E quem são as partes legítimas para esse recurso? A parte vencida, porque a parte que ganhou pode recorrer? Teoricamente até pode, se porventura ela não teve a procedência total dos pedidos. Se ela teve uma procedência parcial, ela pode recorrer para fim de transformar a procedência parcial na procedência total. Mas via de regra, quem pode recorrer, quem tem legitimidade para recorrer é a parte vencida, um terceiro prejudicado e o Ministério Público do Trabalho. Essa disposição está descrita lá no artigo 996 do Código de Processo Civil e se aplica subsidiariamente por meio do artigo 769 da CLT, artigo 15 do CPC e artigo 1º da Instrução Normativa 39 de 2016. Bem, é interessante a gente falar um pouco sobre a questão da legitimidade para o Ministério Público, porque nós temos uma OJ, a OJ 237 da SDI 1 do TST, que ela questiona, que ela posiciona, né, ela menciona algumas da legitimidade ou da ilegitimidade por parte do Ministério Público quando da apresentação de recursos. Ela fala lá no item 1 que o Ministério Público ele é parte ilegítima para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que este interesse patrimonial privado esteja relacionado a empresas públicas ou sociedade de economia mista, OJ 237, item 1 do TST. Ou seja, se porventura houver uma sentença contra uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, o Ministério Público ele é parte ilegítima para recorrer na defesa do interesse patrimonial privado, seja das empresas públicas, seja da economia mista. Isso está disposto lá na OJ 237, inciso item 1 do TST, tá? Da SDI 1 do TST. Bom, por outro lado, a mesma OJ, lá no item 2, ou seja, a OJ 237, item 2 da SDI 1 do TST, ela menciona que o Ministério Público é parte legítima para interpor recurso de sentença que reconheça vínculo empregatício com a mesma sociedade de economia mista ou empresa pública após a Constituição Federal de 88, sem a prévia aprovação em concurso público. Então notem, o Ministério Público é legítimo ou ilegítimo para recorrer em favor de empresas públicas e empresas, sociedade de economia mista? Depende. Se for para recorrer contra interesse patrimonial privado, ele é parte ilegítima, OJ 231, item 1 da SDI 1 do TST. Por outro lado, se for para recorrer de sentença que reconheceu o vínculo empregatício de alguém depois da Constituição Federal de 88, sem a realização de concurso, aí sim o Ministério Público é parte legítima para recorrer. Pessoal, importante mencionar também que os estados e os municípios eles são ilegítimos para recorrer em nome de autarquias detentoras de personalidade jurídica própria. É o que dispõe a OJ 318, item 1 da SDI 1 do TST. Ou seja, se nós tivermos lá, vamos exemplificar, um município. Esse município ele possui um departamento, né, um serviço, uma autarquia, um serviço de água, de esgoto própria. Né? O município é parte ilegítima para recorrer em caso de condenação desta autarquia, ou seja, quem deve recorrer neste caso é a própria autarquia, tá? Então, o município ele é ilegítimo para recorrer em nome de autarquia que possui personalidade jurídica própria.
Isso quem dispõe é o J318, item 1 da SDI 1 do TST. Tranquilo? Beleza? Outra coisa, perito não pode interpor recurso. Por quê? Porque ele não é terceiro interessado. Tá? Então o perito não recorre dentro do processo do trabalho. Bom, feito isso, a gente passa a analisar o segundo item. E o segundo pressuposto intrínseco, depois da legitimidade, é a capacidade. Bom, capacidade. O recorrente, no momento do recurso, ele necessita estar plenamente capaz. E esta capacidade é aquela mesma capacidade transcritas, que é mencionada lá nos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil, né? Então, ele precisa ser uma pessoa absolutamente capaz para que ele possa recorrer. Mas e se ele não estiver capaz, Danilo? Como que acontece? Se ele não estiver capaz, ele poderá ser representado nos termos da legislação civil. De que forma? Na forma prescrita lá no artigo 71 e 72, nos artigos 71 e 72 do Código de Processo Civil. O artigo 71 fala que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. E o artigo 72 fala que o juiz nomeará curador especial ao réu incapaz, se não tiver representante legal, ou se os seus interesses destes colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade, réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital e com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. O que interessa para a gente disso daqui é que a parte que não estiver plenamente capaz, ela pode sim recorrer desde que ela esteja legalmente representada. Ou seja, ela pode sim recorrer, mas ela deve estar representada nos termos da legislação civil, artigo 71 e artigo 72 do Código de Processo Civil. Ok, mas e se porventura esta incapacidade ela vir durante o curso do processo? O reclamante estava normal e de repente, vamos por um AVC, alguma coisa, aí ele não pode mais exercer as suas funções mentais de forma normal, né? O que acontece? A partir do momento que é verificada a incapacidade, o juiz deve suspender o processo, tá? E conceder um prazo razoável para saneamento da incapacidade processual. Ou seja, vamos imaginar que o reclamante tinha as faculdades mentais plenas, e de repente, por um acidente, ficou acamado, não pode, perdeu a consciência. O que acontece? O juiz deve dar um prazo para que essa pessoa possa, para que alguém, aliás, possa representar essa pessoa. E como que vai acontecer isso? Nos termos da legislação civil também, lá nos termos do artigo 76, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, e também com base no artigo 3º, inciso 1º, da Instrução Normativa 39 de 2016. Tudo bem? Então, como que funciona? O juiz percebeu que a pessoa teve a notícia nos autos de que a pessoa está incapaz ou relativamente incapaz, ele suspende o feito por um prazo razoável, 60, 80 dias, talvez, né? Para que a pessoa possa ter um representante em seu favor, né? E depois que ela tiver o representante, que for juntado aos autos a prova disso, o processo volta a tramitar normalmente. Tranquilo? Por fim, o último dos pressupostos intrínsecos, talvez o mais fácil, é o pressuposto do interesse, que o recurso deve ser necessário ao recorrente como meio de obter anulação ou reforma da decisão impugnada. É meio que óbvio isso daí, né? Quando você interpõe um recurso, você procura o quê? Justamente a reforma da decisão, em um ponto, ou talvez em todos. Tranquilo? Pessoal, por hoje é só. Lembrando que eu estarei online durante todo o período da aula à disposição de vocês para eventuais questionamentos. Foi um prazer, fiquem com Deus, se cuidem, em breve essa pandemia será controlada e nós estaremos com nossas aulas presenciais mais uma vez. Um grande abraço a todos, até mais.